Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Olha só, hein? Estamos começando o último ciclo do Chave do Enem. Passa rápido, passa voando. E agora entramos nas últimas 4 aulas que nós teremos de Chave do Enem. Lembrando que cada semana é um componente, é uma área, na verdade, do conhecimento e seus componentes. E começamos novamente o ciclo com linguagens e suas tecnologias. Está preparado? Está preparada? Então, senta aí porque hoje nós vamos ter língua portuguesa e literatura. Lembrando que depois tem simulado para que você possa resolver. Semana que vem, resolvemos o simulado que você resolveu durante a semana. Eu usei bastante a palavra resolver ali, né? Então, lembre-se, todo o material que nós usamos aqui está na sua apostilinha da CPB. Você pode voltar aqui no canal da Educação Adventista Brasil qualquer hora. Ano que vem, ano que vem não tem mais, não estou mais na escola, não tem mais chave do Enem. Está aqui no nosso canal, nós temos ali 4 anos de programa gravado para que você possa sempre voltar e assistir. Também pode compartilhar com quem está estudando vestibular. Conhece alguém que está estudando vestibular, se preparando para o Enem? Compartilhe também aqui que tem bastante conteúdo para você poder assistir. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa noite chave do Enem de linguagens e suas tecnologias com língua portuguesa. Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Então vem aqui com a gente para mais uma aula de língua portuguesa para fortalecer aí os seus estudos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar 2 aspectos muito importantes da nossa língua, que são elementos que a gente chama de ligação, a preposição e a conjunção. Bom, então, primeira coisa, eu já dei um spoiler aí, né? Essas 2 classes gramaticais, elas servem para ligar alguma coisa, tá? Mas, obviamente, se todas tivessem o mesmo tipo de função, não teríamos 2 nomes diferentes. Então, ligar o quê? Então, essa é a principal diferença entre a preposição e a conjunção. Então, fique ligado nessa diferença, tá bom? As preposições, então, são consideradas palavras invariáveis da nossa língua, que vai ligar 2 termos de uma mesma oração. Você lembra o que é uma oração? Oração é uma frase com verbo. Então, dentro desta frase, quando houver a necessidade de fazer um tipo de ligação, né? Entre, por exemplo, um verbo e o seu complemento, entre um substantivo e o seu complemento, aí nós temos as conjunções para fazer esse papel, ok? Então, olhem o exemplo aí na sua telinha, ó. Ele mora em São Paulo. Então, nós temos aí uma oração, certo? Para ligar o verbo a esse adjunto adverbial aí, ó, São Paulo, eu preciso da preposição em. Não dá para a gente dizer, ele mora em São Paulo, certo? Então, essa preposição em é o que vai ligar esse verbo a essa locução adverbial. Da mesma forma, no exemplo seguinte, nós temos ali um verbo que também precisa de um complemento, que é música, né? E aí, para estabelecer essa relação de sentido, nós temos a preposição de, tá? Por que essa classe gramatical é considerada uma classe invariável? Porque ela mesma não sofre nenhum tipo de variação, nem de gênero, nem de número, tá? Agora, existem as combinações e as contrações de uma preposição com um artigo, tá? Então, se eu tivesse ali, por exemplo, gosta da casa da mãe, né? Então, esse da seria ali a contração de uma preposição de mais um artigo a. Não que a preposição em si seja uma preposição feminina, mas ela se juntou com um artigo feminino. Entendido? Bom, agora, nós já vimos qual é o papel da preposição, mas você tem que entender também que além desse papel de ligação, ela vai estabelecer algum tipo de relação de sentido entre as palavras que essa preposição relaciona, né? Essas situações de sentido, né, podem trazer sentidos de lugar,
de tempo, de causa, de finalidade, de modo, de companhia e assim por diante. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? O em, o sobre, o sob, o entre. Quando nós usamos, normalmente, nós usamos para estabelecer relação de sentido entre uma palavra e outra para dar ideia de lugar. Então, ele está em casa. Onde ele está? Em casa, certo? Tempo, desde, até, estudou desde ontem. É claro que a gente tem o ontem, que também é um advérbio de lugar, certo? Mas esse desde também traz ideia de tempo a essa relação entre uma palavra e outra. Causa, então, por exemplo, ali com as preposições, ó, eu já estou indo para a próxima, não. As preposições por e de também pode dar ideia de causa, origem, ó, ficou em casa pela chuva, é como se eu dissesse por causa da chuva, né? E aí nesse pela, por exemplo, nós temos ali uma contração, né? De uma preposição e de um artigo. Finalidade também é possível nós estabelecermos essa relação de sentido usando uma preposição. Então, nós podemos usar o para, o a fim de. Então, saiu para caminhar, com a finalidade de caminhar, certo? Também pode estabelecer sentido de modo ou de instrumento, com ou por. São exemplos de conjunções, de preposições que nós podemos usar para estabelecer esse sentido, né? Escreveu com caneta, né? E também a preposição pode estabelecer relação de companhia, principalmente quando a gente usa a preposição com, né? Conversou com os amigos. Então, na companhia dos amigos, ok? Então, além de, né, fazer a ligação entre uma palavra e outra, entre um verbo e o seu complemento, entre um substantivo e o seu complemento, nós também estabelecemos relações de sentido quando nós usamos as preposições. E fique ligadinho nisso, porque tem muito vestibular que vai trabalhar justamente essa relação de sentido, tá bom? Bom, entre as preposições, nós temos aquelas que são chamadas de preposições essenciais. São as preposições propriamente ditas, tá? Quais são essas preposições aí? Você precisa tê-las de cor. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde. Talvez aí na sua escola, tua professora já até te ensinou uma musiquinha. Eu vou te ensinar aqui rapidinho, ó, para você decorar as preposições, tá? Então, seguindo essa ordem das preposições todas que aparecem aí, das essenciais, a gente vai tentar decorar uma musiquinha. Pode ser? Ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ah, não vou repetir, porque daí é muito bico. Mas você pode voltar 1000 vezes aí para você decorar a musiquinha, tá bom? E assim você vai se lembrar com mais facilidade de quais são essas preposições. Fechou? E também temos as preposições que são chamadas de acidentais, que não são normalmente preposições, mas que podem assumir a função de uma preposição também, dependendo da situação. Então, o como, o segundo, também pode exercer esse papel, tá bom? Agora, a outra classe gramatical que também serve para estabelecer algum tipo de relação são as conjunções. Mas lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no tipo de ligação que é estabelecida, diferenciando aí as preposições e as conjunções? No caso das conjunções, que é o que a gente vai ver daqui para frente, elas servem para ligar, unir uma oração com outra oração, tá? Ela também é uma classe de palavra invariável e que vai estabelecer essa relação de sentido entre orações. Agora, não é mais entre uma palavra e outra da mesma oração, como acontece com as preposições, correto? Então, as conjunções, nós temos, assim, 2 grandes grupos de conjunções. Aquelas que são classificadas como coordenativas, que vão unir orações coordenadas, e as subordinativas, que vão unir orações subordinadas. E assim como nós vimos lá nas preposições, sempre que nós usarmos uma conjunção para estabelecer relação de sentido entre uma oração e outra, não haverá apenas uma relação de ligação somente.
nós teremos também uma relação de sentido, ok? Então, por exemplo, nas orações coordenativas, as conjunções, elas vão expressar esses sentidos ali, ó, adição, alternância, adversidade ou oposição, conclusão e explicação. São 5 tipos, grava isso aí na sua cabeça, tá bom? Então, as aditivas são aquelas que expressam a ideia de adição, alternativas de alternância, que também pode dar ideia de exclusão, adversativas são aquelas que expressam oposição, conclusivas, conclusão, e explicativas, explicação. E aí nós temos as conjunções correspondentes a cada um desses sentidos. Então, nós temos ali, por exemplo, nas aditivas, e, nem, não só, mas também junto, tá? E deixa eu já falar uma outra coisinha. Quando eu tenho só uma palavrinha que desempenha a função de conjunção, que é uma conjunção, tá? Isso a gente chama de conjunção. Agora, por exemplo, aqui, ó, nas aditivas, a gente tem o não só ou a expressão mas também. Essas duas coisas juntas vão desempenhar a função de adicionar uma oração a outra oração. E quando isso acontece, nós temos uma locução conjuntiva, aditiva também, tá bom? Então, temos ali vários exemplos de conjunções ou locuções adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Preste atenção que normalmente a maior parte das conjunções elas vão estabelecer apenas uma relação de sentido, tá? Mas existem situações e alguns tipos de conjunções que podem, dependendo do uso na oração, também desempenhar mais de uma função de sentido. Por exemplo, o e, normalmente, eu não sei se eu posso dar uma porcentagem, vamos supor, 99% das vezes que nós usamos a conjunção e é para dar sentido de adição. Mas, porém, contudo, todavia, olha aí uma conjunção de oposição, às vezes esse e também pode ter sentido de oposição, tá? Então você precisa saber que às vezes essas mudanças acontecem. E como que daí, neste caso, nós vamos conseguir identificar o sentido da conjunção? Aí você tem que ver pelo contexto da oração. Que sentido isso traz? Uma outra dica também, para você verificar o sentido quando você ficar em dúvida, é trocar aquela conjunção. Eu acho que essa conjunção tem sentido conclusivo. Então, troque por uma outra conjunção conclusiva. Se o sentido permanecer o mesmo, é porque essa conjunção realmente é conclusiva, tá? Fora o e, a gente tem o pois, que também ele pode ser classificado como explicativo e também como conclusivo. Mas nesse caso tem uma coisinha que te ajuda a entender. Quando o pois tiver sentido de conclusão, normalmente ele vai vir pós-posto ao verbo, tá bom? Depois do verbo. E quando ele tiver sentido de explicação, ele vem antes do verbo. Uma outra coisa, o porquê de explicação, que é um problemão esses porquês, né? O uso dos porquês. Gente, sempre que você for usar o porquê para explicar alguma coisa, fiz isso porque precisava. Ele saiu mais cedo porque foi ao médico, né? Sempre que for explicativo, ele é junto e sem acento. Por quê? Porque é uma conjunção explicativa. Viu como a gramática também nos ajuda a escrevermos corretamente aí e não termos dúvida em relação, por exemplo, ao uso dos porquês? Então, fica ligadinho, tá? Fora as conjunções ou as locuções conjuntivas coordenativas, nós temos as subordinativas, que servem para unir orações subordinadas, tá? E aí a gente vai ter vários tipos de conjunções subordinativas. São 9 tipos dentro das subordinativas adverbiais e nós temos também o que, por exemplo, normalmente o que, como uma conjunção integrante e outros tipos de conjunções também que a gente vai chamar de modais, tá? Então, dentre as principais conjunções subordinativas, 5 vão começar com C: causal, comparativa, condicional,
concessiva, consecutiva e conformativa, tá? E, obviamente, elas vão trazer justamente esses sentidos. Causais de causa, comparativa de comparação, condicional, condição, concessiva, como se fosse um tipo de oposição também. Então, é uma oração que vai expressar uma ideia diferente da oração anterior, tá? As consecutivas, ideia de consequência. As conformativas, de conformidade. E daqui a pouco a gente vai para as próximas, tá bom? Primeiro só estou trabalhando sentidos. E ao ladinho você tem as principais conjunções dessa classificação. Então, causais, o que, o porquê junto, o como, as comparativas, o como, qual, mais que, menos que, e assim por diante. Ó, perceba que aqui também nas subordinativas acontece o mesmo fenômeno que ocorreu ali nas coordenativas. Tem algumas conjunções, não são muitas, tá? Que vão aparecer em vários sentidos. Olha ali o como aparecendo no causal, o como aparecendo na comparativa, e o como, ele também pode aparecer na conformativa, para dar a ideia de conformidade, como se você estivesse de acordo com alguma coisa, certo? Nesses casos, o que vai determinar se esse como é conformativo, se é causal, se é comparativo, é o sentido da oração, tá bom? Fora as conjunções que começam com C, nós temos outras 3. Então, nós temos 3, 5, 6, 7, 8, acho que são 3. Estou me equivocando aqui com a matemática, mas se eu não me engano são 3. Finais, tá? Que dão ideia de finalidade, as proporcionais e as temporais, tá? Por que eu pulei aquelas outras duas ali? Porque essas são conjunções subordinativas adverbiais, tá bom? Proporcionais dão ideia de proporção e temporais dão ideia de tempo. Percebam que aqui na ideia de tempo, por exemplo, eu tenho também uma locução conjuntiva que também pode ter um outro sentido, tá? Por exemplo, ali, ó, o desde que, tá? O desde que, ele pode ser temporal, mas ele também pode ser condicional. Não tá aparecendo aqui, mas é uma possibilidade. Então, desde que você estude, poderá jogar bola com os amigos. Então, uma condição que está sendo colocada para que você consiga jogar bola, tá bom? Então, esse desde que tem sentido de condição. Agora, ele saiu... Não, ele... Deixa eu pensar no sentido de temporal. Ele saiu desde que soube da notícia. Então, a partir do momento que ele soube da notícia, alguém saiu do lugar, daquela situação ou daquele lugar. Então, neste caso, esse desde que tem sentido de tempo, tá bom? Então, tomem cuidado com essas situações aí. Não dá para simplesmente só decorar todas as conjunções e não parar para pensar nos sentidos que elas estabelecem nas orações, ok? E também nós temos as conjunções integrantes que vão ser usadas nas orações subordinadas substantivas, que normalmente é a palavra que e o se, e as modais, que dão ideia de modo, né? De modo que, sem que. E elas são extremamente importantes quando você fala e principalmente quando você escreve, tá? Uma última situação que eu acho que é importante você falar, quando você for estudar esse conteúdo para o Enem ou para o seu vestibular, preste atenção nas lacunas que normalmente você vai ter lá uma situação que você precisa preencher com uma preposição ou com uma conjunção. Então, você precisa entender bem a relação de sentido entre, se for preposição, né, entre o verbo e o substantivo e o seu complemento. Agora, se for entre uma conjunção, por exemplo, que falta, ela vai ligar uma oração com outra. O que se encaixaria naquele sentido? Uma outra situação importante é que você tenha um arcabouço grande de possibilidades em relação a trocas de conjunções com o mesmo sentido, para que você não use sempre a mesma conjunção para estabelecer aquele tipo de sentido, né? Então, por exemplo, aqui, eu preciso de novo no mesmo parágrafo da ideia
de oposição. Vamos voltar aqui, ó. Mas eu só me lembro do mas, então eu vou usar mas. Não, vá trocando. Tem outras conjunções que também estabelecem essa relação de sentido. Isso é importante, tá? E a última dica tem a ver também com o Enem, mas agora na redação, porque o uso correto, fazendo o sentido que você pretende, tendo essa diversidade aí de conjunções para estabelecer as relações de sentido, isso é avaliado na competência 4 da sua redação lá do texto dissertativo argumentativo. E, obviamente, isso não é avaliado só na redação do Enem, né? Qualquer tipo de texto que você precisa ligar uma oração a outra, você vai usar as conjunções. E isso precisa ser alcançado, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, tenham revisado os conhecimentos de vocês para que vocês continuem arrasando aí no seu exercício, no seu vestibular. Um beijo para todos e até mais. Olá! Olha só, chegamos para o último módulo, hein, da apostila de vocês deste ano, módulo 2. E sobre o que nós vamos falar hoje, gente? Romantismo no Brasil. Se lembra que a aula anterior nós fizemos o quê? Uma introdução sobre o romantismo. E agora, então, nós chegamos a essa escola literária aqui no Brasil. Então, vem comigo. 2 acontecimentos marcaram o início do romantismo no Brasil. Primeiro, em 1836, o poeta Domingos José Gonçalves de Magalhães, tá? Que é o Gonçalves de Magalhães, publicou um livro de poesia chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Então, esse foi o primeiro acontecimento que marcou o início do romantismo no Brasil. O segundo acontecimento foi lançada a revista Niterói em Paris, tá? Então, nessa mesma época, ok? 1836. Então, mesma época, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, lançado aqui no Brasil, e a revista Niterói, lançada em Paris. E quais foram os fatores que corroboraram com o surgimento do romantismo no Brasil? Primeiro, influência da literatura e dos acontecimentos europeus. Segundo, a aristocracia brasileira deseja a independência da pátria, tá? Então, nós estamos aí pensando na independência do Brasil, 1822, certo? Quando nós falamos de romantismo, estamos falando do século XIX, ali, né, entre 1800 até 1850, beleza, gente? Também nós temos um outro surgimento que corroborou para um outro evento, um outro acontecimento que corroborou para o surgimento do romantismo no Brasil, seriam os sentimentos de pertencimento e engajamento social e político. Então, os autores da época agora estavam com esse olhar focado, tá, no pertencimento ao quê? À pátria, pertencimento da pátria e a independência da pátria, por isso envolvido esse pertencimento, e também o engajamento social e, claro, político, porque estavam buscando essa independência. Presença do lirismo é o quarto fator. Essa presença do lirismo, ele vai aparecer para nós por meio dos poemas com temáticas de sofrimento, de saudade, de fuga, de pessimismo. Você se lembra da aula anterior? Que, né, o romantismo ele é carregado de sofrimento, de saudade, de fuga, de pessimismo, ok? E é carregado o quê? De emoção, de sentimento mesmo, né, gente? Então, quais são, então, nós temos aí 3 gerações que vão marcar o romantismo aqui no Brasil. Então, a indianista é a primeira geração, depois nós temos a geração mal do século e a geração candoeira. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o romantismo no Brasil, ele durou cerca de 50 anos, encerrando seu período com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas,
de Machado de Assis, que foi publicado em 1881. Então, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, findou o romantismo, essa escola literária importantíssima, bastante cobrada, tá? No Enem, nos vestibulares. E ó, lembrando, hein, vamos ter Enem agora em novembro. Então, já se preparou aí, fez a tua inscrição? Espero que você participe. Contexto histórico. Então, vamos pensar um pouquinho o que estava acontecendo, tá? Para que, dentro da história, né, do Brasil, para que favorecesse a presença aqui do romantismo. Primeira delas, tá? O primeiro acontecimento histórico. Surgiu a primeira instituição de ensino superior, a Escola de Cirurgia da Bahia. Ela foi inaugurada em 18 de janeiro de 1808. Segundo acontecimento, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 22 de janeiro de 1808. Tá? E aí nós temos também a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822. Vamos então falar sobre a primeira geração, né, do romantismo. É a geração indianista, nacionalista, ufanista. Ela é reconhecida como uma desses três nomes, ok? Ficou conhecida como geração indianista, uma geração nacionalista e uma geração ufanista. Quais são, então, as principais características da primeira geração do romantismo no Brasil? O indianismo. O índio agora é visto como herói brasileiro, e nós vamos ver isso em obras bastante conhecidas, aí, principalmente pelo autor José de Alencar, tá? Com as obras, né, o Guarani, Iracema, ok? Que são as duas aí mais famosas que a gente tem. Tem mais um da trilogia também. Aí nós temos essa questão do nacionalismo, então o indianismo, e o nacionalismo é a busca pela identidade nacional, gente. E o ufanismo é a declaração de amor à pátria. É aquele amor exacerbado pelo Brasil, né, pela pátria. Exaltação da natureza e, claro, um retorno ao passado. Lembra do período medieval? Né? Então, nós vamos ter esse retorno ao passado, por quê? A idealização, né, do ser, a idealização do amor, a mulher amada, inalcançável, certo? Como a gente via, né? Como a gente vê, melhor dizendo, nas cantigas de amor lá da Idade Média. E aí, então, quais são os principais autores da primeira geração? Gente, nós temos Gonçalves de Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades, eu trouxe aí para você, né, a capa da obra. Considerado o primeiro poeta do romantismo brasileiro. Lembre-se que essa obra, certo? Ela foi o quê? O marco, né, inicial do romantismo aqui no Brasil. Suas poesias exploravam temas voltados para a pátria, para a natureza e a religiosidade. Um outro autor também que vai marcar essa primeira geração é Gonçalves Dias, poeta, dramaturgo, advogado, professor. Seus textos, gente, apresentam características indianistas e nacionalistas, além de um forte lirismo amoroso. Também dentro desse movimento nacionalista, o Brasil ele é visto pelos poetas românticos como um lugar ideal, devido ao quê? A sua natureza exuberante, né? A pessoas valorosas. E, gente, quantos de nós hoje vemos o Brasil como um lugar ideal para se viver? Olha a natureza exuberante que nós temos, olha a variedade, né, de alimentos, enfim. O Brasil, né, tem mares, tem tudo que nós precisamos aqui. E aí, para um poeta romântico do movimento nacionalista estar numa terra estrangeira, longe da pátria, era sinônimo de tristeza, de muita saudade e de anseio por retornar ao local de origem, mesmo que fosse um pouco antes da morte. E eu trouxe aqui o poema do Gonçalves de Magalhães, que está dentro da obra, né? Essa obra, Suspiros Poéticos e Saudades. O título do poema é Os Suspiros da Pátria. De onde vêm esses suspiros? De onde vêm tão magoados?
que a mim chegam tão quebrados. Que peitos pode conter? Que distância eles venceram? Que longos mares passaram? Que ventos atravessaram para aqui virem morrer? Então veja que o poeta aqui, o eu lírico, ele está longe da pátria. E isso para ele, né, é sinônimo de tristeza, de muita saudade e de anseio por retornar, tá? Ao local de origem, no caso, o Brasil. E, gente, um poema que retrata muito bem esse nacionalismo dos poetas românticos é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E eu trouxe aqui, né, duas estrofes, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontre eu cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então veja que aqui você vê essa, né, essa exaltação da pátria, essa valorização da pátria, o eu lírico se sentindo triste, se sentindo com saudades e anseio de morrer longe da sua pátria, no caso o Brasil. Então, quando ele fala assim, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, Gonçalves Dias, quando escreveu esse poema, ele estava no exterior. E aí, né, ele tinha medo de não voltar mais para o Brasil. E para ele isso era angustiante, tá? Estava longe da pátria amada. Olha então, né, essa exploração aí do nacionalismo. O movimento indianista, ele, né, o romantismo, ele vai exaltar a natureza nos versos de poetas que consideravam, melhor dizendo, sua pátria a mais bela de todas. Esse mesmo valor, gente, foi destinado a quê? Ao tema da poesia indianista, que via no índio o homem sem as mazelas da sociedade, um ser harmônico com a natureza, fizeram o quê? Eles fizeram uma nova leitura, uma leitura idealizada. Sabe o cavaleiro medieval? Porque nós aqui não tivemos Idade Média, mas na Europa teve a Idade Média, e lá tinha o cavaleiro medieval. Então agora os autores brasileiros, eles vão criar um índio com esse perfil de herói, né? Então essa imagem idealizada como se ele fosse um cavaleiro, tá? Então esse homem, né, sem as mazelas da sociedade, um ser harmônico com a natureza. Então eles fazem essa nova leitura. E as características como a lealdade, a força, a coragem, a honestidade e a moralidade são somados às características físicas idealizadas. Desse modo, o que acontece? Surge o grande herói do indianismo, aquele brasileiro nativo e inigualável, tá? Porque, né, nós sabemos que o indígena, dentro dessa visão da geração indianista, certo? Desse movimento indianista, né, da primeira geração aí do modernismo, da primeira fase, melhor dizendo. Então nós temos ali esse índio retratado como um herói, tá ok? E aqui eu trouxe, Gonçalves Dias é o autor que vai se consagrar também dentro desse movimento indianista, ele está dentro do movimento nacionalista, dentro do movimento indianista. E aí tem Canção do Tamoio, que é um pai, né, um chefe, provavelmente o chefe de uma tribo, dizendo assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir no arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. Então vocês vejam que tem um ritmo, né, diferenciado ali, toda uma melodia, né, voltada para o quê? Para, né, uma dança indígena. E aí o segundo, que é uma epopeia, vamos dizer assim, é Ijuca Pirama, é uma epopeia, tá? Ijuca Pirama e os Timbiras, que é a história de um indígena que ele vai, né, ele vai ser preso pelos Timbiras, certo?
E ele ali, então, não vou contar para vocês, porque a gente, né, o tempo não permite. Professora de literatura, conta aí para vocês. Mas aí fica aí, hein? O que será que aconteceu com esse indígena que foi levado pelos Timbiras, o Ijucapirama? Então, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória. São prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Também aí, né, nós vemos retratado essa melodia, certo? Da dança, do ritmo ali, das músicas produzidas dentro das tribos indígenas. E aí a gente sai dessa literatura indígena para a gente ir para a segunda geração, então sai da primeira geração, vamos para a segunda geração, mal do século, ultrarromantismo. Gente, a segunda geração romântica tende para o pessimismo. Pensa, os poetas demonstram sentimentalismo exagerado e buscam inspiração nos poetas europeus. Entre os temas abordados encontram-se a morte, o pessimismo, a fuga da realidade, o amor não idealizado, a idealização da mulher amada, tá? E aí, quais são então? Oi, produção, não estou conseguindo passar aqui. Me dá um help aí. E aí, nós temos então, tá? Essa geração, né, ultra romântica, e ela é marcada por duas palavras fortes: amor e morte. A vontade de morrer e a vontade de amar. A mulher dessa fase, queridos, ela é descrita como frágil, como pálida, como etérea, né? Sublime, celeste, delicada. Então, aquela mulher, pele branquinha, face rosada, frágil, né? Que precisa ali da presença masculina, enfim, tá inalcançável. Então, a idealização de uma mulher que a gente sabe que ela não existe, né, gente? Não existia no romantismo e não existe ainda hoje, que é essa mulher frágil, pálida e etérea, que é assim, celeste, delicada. Essa imagem feminina, ela se diferencia da utilizada na primeira geração, ok? Então, nós estamos falando da primeira geração lírica, né, que é o poema, pela impossibilidade de que o amor se realize. Então agora nós temos o quê? Um amor que não se realiza, por isso que eles são ultra românticos, né? Um romantismo assim exagerado. O amor físico é condenado pelo poeta, tá? Então a gente vai ter esse amor. Ô, prof, volta para mim aí, por favor, produção. Isso, obrigada. E aí a gente sai da segunda geração e vai para a terceira geração, que é a geração condoreira, também chamada de ugoana. Última geração poética romântica, traz importantes reflexões sobre a sociedade brasileira. Então a gente sai daquela geração ultrarromântica, né, um romantismo exagerado, tá? Vendo a mulher daquela forma, né? Uma forma bem idealizada. E aí, nessa terceira geração, que é a geração condoreira, nós temos uns poetas, eles abordam temáticas relacionadas às questões abolicionistas. E aí, então, quais são as principais características dessa terceira geração romântica? O abolicionismo, pensa que o Brasil está vivendo o período, né, da escravidão. Vai ter o desejo de liberdade, claro, se estamos falando da libertação dos escravos, vai ter esse desejo de liberdade. Negação do amor platônico, que é o amor platônico vivenciado na segunda geração. A poesia social, ela é libertária, isto é, porque está voltada, né, para a questão do abolicionismo. Temos aí uma realidade social que será abordada pelos poetas e vai ter a sensualidade também, tá? Isso está lá na apostila, na página 88. Produção, passa para mim, por favor. Obrigada. Quem que vai ser os principais autores da terceira geração? Gente, eu trouxe aqui Castro Alves. É o cara que vai se destacar aqui, tá? Então, ele é o maior nome
como poeta da terceira geração romântica. Sua poesia demonstra sensibilidade em relação aos problemas sociais, além de marcante sensualidade. A terceira geração também é conhecida como geração candoeira, tá? Eu cometi um erro de digitação, porque antes eu coloquei candoreira ali no primeiro slide. Tá errado, tá, gente? É condoeira, porque vem de condor, né? Essa ave, a maior ave rapina sul-americana, então eles trazem, porque o condor ele vive livre no céu, né? E os poetas dessa geração, eles procuravam defender a liberdade em suas obras. Então, por isso, geração condoeira, tá? Que vem do condor. Essa geração também é conhecida como hugoana, devido a quem? Ao escritor Victor Hugo, o escritor, né, autor de Os Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame, né? E o Corcunda de Notre Dame. Lembra que eu falei sobre essas duas obras com vocês no nosso módulo anterior, nas aulas anteriores? Então, por isso também chamada de geração hugoana, certo? Geração. Produção, passa para mim, por favor. Obrigada. E eu trouxe aqui para vocês, gente, o Navio Negreiro, que é do Castro Alves, o seu poema mais, né, conhecido. Gente, cai bastante em vestibulares, cai no Enem, tá? Romantismo cai muito no Enem. Então, vamos pensar aqui nesse poema. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Então, vocês vejam que no primeiro momento, né, Castro Alves ele vai falar sobre a vida desse negro, do preto, ali na África, em Serra Leoa, né, caçando, dormindo embaixo da árvore, e agora dentro o quê? De um navio, de um porão negro, um porão que é escuro, fundo, infecto, por quê? Cheio, né, de doenças, de dejetos ali, né, gente? Apertado, imundo, certo? Tendo a peste como jaguar. Jaguar, vocês sabem, né, que é um animal aí, né, o jaguar é do tigre, né? Isso aí dessa família de peras, tá ok? Produção, não sei o que houve aqui no meu passador de slides. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então não se esqueçam aí dessas 3 gerações, geração nacionalista ou indianista, né? Geração ultrarromântica e a geração candoeira, ok? Condoeira, beleza, gente? Grande abraço, fiquem com Deus e não esqueça de fazer aí o simulado. Até mais! Muito bem, tivemos nossas aulas, então agora é aquele momento que nós paramos um pouquinho, você vai ver dicas de redação para o Enem com o professor Tuts e depois tem resolução de exercícios. Lembrando que semana que vem nós voltamos, estamos na última semana do Chave do Enem. Olha, guarda isso aí, hein? É a última semana, está acabando o ano, mas todo o material fica para sempre salvo aqui no canal Educação Adventista Brasil. Você pode acessar em qualquer momento, todos os vídeos estão aqui no nosso canal. Muito bem, então sem mais demoras, vamos para o prosseguimento e depois da correção, nos vemos na próxima semana.
Fala aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez o Tuts na área aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem. Vamos hoje trabalhar o último bloco da redação, fechou? Então vem comigo, pega papel e caneta na mão, vamos lá. Então aqui a gente vai abrir aqui o último bloco da redação, tá? Então vou colocar a canetinha aqui. Aqui nós estamos com a conclusão, anota aí, certo? Vamos colocar nosso primeiro período, nosso segundo período, nosso terceiro período. Se você está assistindo só a essa dica aqui, ó, eu sugiro que você busque as outras, porque senão não vai fazer sentido o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então vamos lá. A conclusão, como que nós começamos a conclusão? Cara, eu vejo muita gente começando errado, tá? E aí leva problema lá no Enem e não entende por quê. Sempre comece com portanto, ok? Portanto. Não comece com logo, não comece com outro tipo de conectivo. Por quê, Tuts? Explica pra gente. Ó, o portanto é o único elemento que ele põe fim a um bloco, entendeu? Então eu estou falando da conclusão, que é o fim de um bloco, é o fim de uma redação. Se eu colocar o logo, eu estou colocando fim a um pensamento, ok? Então, muita atenção com isso, tá? Vamos lá, portanto, como que eu faço para ligar esse outro bloco aqui? Você vai colocar aqui, ó, tem várias, mas você pode colocar, por exemplo, o para tanto, ok? Vírgula. E aqui, esse último, você por essa tratativa, vírgula, ok? E eu já te explico por que a gente seleciona isso. Ah, Tuts, me diz uma coisa, eu posso utilizar outras conjunções? Cara, pode, ok? Até uma questão de estilo, mas cuide bem se vai encaixar, tá? As que eu estou passando aqui para você, elas encaixam e dão muito certo. Agora, quando você tenta colocar outra, por exemplo, como eu falei, o logo no lugar do portanto, pode dar zebra. Fechou? Então vamos lá. O que eu faço nesse primeiro bloco aqui, ó? Nesse primeiro bloco, portanto, você faz uma síntese, tá? Do que foi falado, argumentado, trazido no texto. Fechou? Cara, é bem breve. É muito breve aqui, tá? Porque o mais importante na conclusão é o que vem agora. Quando você coloca o para tanto, você vai fazer a seguinte coisa agora. Para tanto, você pode fazer assim, ó, cabe, mais agente, mais detalhamento, ok? Detalhamento, mais verbo, mais que a ação, certo? Mais você coloca a fim de, por meio de. Ou você pode inverter se você quiser. Verbo, por meio de, a fim de. Vou te explicar o que acontece aqui. Então aqui eu coloco assim, ó, cabe. Vem um agente, por exemplo, lembra? Lá das dicas passadas, agente só pode ser quem eu consigo processar. Eu não consigo processar a mídia, então mídia não é agente, mídia é meio, ok? Então, e cara, isso é um dos erros mais comuns que eu vejo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Cabe ao Ministério da Educação, ok? Esse é o agente. O que eu coloco agora? Aqui, detalhamento. Você abre ali, ó, você abre um travessão, tá? Você abre um travessão aqui e entre o travessão você vai colocar órgão responsável pelas diretrizes da educação básica brasileira. Fechou o travessão. Agora você coloca o verbo. Qual é a ação que você quer? Coloque isso no infinitivo, ó. Construir, definir, organizar, fazer, promover, ok? Colocou o verbo no infinitivo, agora vem um complemento para esse verbo. Vem o quê? Essa é a ação, na verdade, ó. Desenvolver o quê? Uma grade curricular que valorize tal coisa. Essa é a sua proposta. É isso que você está colocando como proposta na sua conclusão, tá?
E aí você coloca assim, ó, por meio de. Agora você coloca o meio que vai ser colocado isso em prática, ok? Por meio de uma emenda constitucional, por meio de uma mudança no perfil educacional do Brasil, né? Por meio de uma reforma educacional, por meio da mídia colocar isso em prática, em visualização, não sei. Um meio, aqui é um meio, tá? Depende muito da proposta que você colocou, um meio. Não é qualquer meio que vai dar certo. E aí você coloca a fim de. O que é o a fim de? A finalidade, tá? Então, qual é a finalidade dessa ação, tá? É de promover o quê? Desenvolver o quê? Fazer o quê? O que você quer com ela? Fechou? Quando você faz isso, aqui você vai fazer assim, ó, nesse último bloco, você vai colocar por essa tratativa, você vai colocar, por exemplo, um verbo, assim, ó, vislumbrar-se-á, promover-se-á, vai colocar sempre nessa mesóclise, fica legal. Por quê? Porque aqui é o efeito que isso vai causar. Então, a partir do momento que acontecer a sua proposta, qual é o efeito proposto, né? Ah, eu vou ter uma educação mais segura, eu vou ter menos racismo, eu vou ter menos preconceito, tá? Então, o que vai acontecer depois que a sua proposta for colocada em prática? Agora eu quero falar uma coisa para você aqui, ó, para a gente finalizar essa questão aqui da conclusão, tá? Tese mais argumento 1 mais argumento 2. Eu tinha falado para você um exemplo de um triângulo. O triângulo ficou a tese aqui, aqui ficou o argumento 1, que é a causa, e aqui ficou o argumento 2, que é a consequência, certo? Então, queridos, por que o Tuts falou lá para você trabalhar com causa e consequência? Por quê? Porque eu nunca posso propor uma solução à consequência, porque daí é enxugar gelo, tá? É o que acontece no Brasil. Eu preciso propor uma solução à causa do problema, tá? Então, se eu estou com dor de cabeça, não adianta eu tomar um Anador, né? Fazendo propaganda aqui, ó. Não adianta você tomar um comprimido para dor de cabeça, porque terminado o efeito do comprimido que volta a dor de cabeça. Se você não atingir a causa da dor de cabeça, não vai sarar a dor de cabeça, entendeu? Então você precisa ter uma proposta que atinja a sua causa. E o efeito vai ser sobre a consequência, entendeu? Então vamos lá. Se a causa era o domínio da educação que o Tuts não tem sobre o Enem, e a consequência era a dificuldade que você teria de adentrar ao ensino médio, à universidade, o que você tinha que colocar como proposta de solução, né? A troca do professor Tuts, beleza? E qual seria o efeito da troca do professor Tuts? O quê? Você vislumbraria o quê? Uma possibilidade maior de adentrar ao universo da faculdade, entendeu? É isso que você precisa fazer. Quando a gente faz isso, a redação, a gente diz que ela... Eu vou tentar fazer um círculo aqui, ó. É como se a gente fechasse um círculo, tá? Ela inicia num problema e você fecha aquele problema, tá? Isso é o que nós chamamos de uma redação nota 1000, ok? Mas lembre-se, isso aqui é o escopo da redação. Dentro desse escopo tem muita coisa em jogo, que são aquelas dicas de ouro que eu já passei para você, como que a gente faz para gabaritar a competência 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então volta lá, dá uma olhadinha, porque daí você vai estar preparadíssimo. Fechou? Qualquer dúvida, dá aquela clicada aí, liga para os caras aí do Chave do Enem, só tem fera, cara, fala com teu professor, vai, cara, assiste várias vezes, cara, debulha assistir vídeos do Chave do Enem. Os professores estão rasgando dicas aí, ó, e eu tenho certeza que você vai detonar. Valeu? Tô contigo. Abraço. E aí, galera, agora é hora de correção de exercícios. Espero que você tenha conseguido acessar os exercícios. Essa semana tivemos uma questãozinha ali no sistema, mas estamos aqui
para corrigir os exercícios de geografia. Então senta aí primeiro ano, pega o material que rapidamente vamos corrigir. Lembrando que estamos falando sobre questões ambientais, tá? O primeiro módulo da apostilinha, questões, na verdade, lá o título é Questões Socioambientais, trazendo aqui aquilo que mais aparece nos vestibulares. E a primeira questão é uma questão que já traz um dos problemas ambientais que volta e meia, né, aparece. Perceba que eu peguei inclusive um exercício da Escola Preparatória de Especialistas do Exército, a SPSEX, de 2024, bem atual. Essa imagem, inclusive, é bem parecida com o que nós costumamos usar na sala de aula quando vamos dar essa aula. Inclusive, na aula da semana passada eu usei uma imagem parecida com essa, tá? Tem umas variações ali, ou aquele mapa de calor, que igualzinho tem na apostila, mas vamos lá. Então, mostrando aqui temperatura ao final da tarde. Então, com base na representação gráfica, qual é o fenômeno que acontece, tá? Então, nós temos ali o centro da cidade, bairro comercial, bairro periférico, zona rural, e a temperatura descendo. De cara você já olha, centro quente, periferia fria, ilha de calor. Não tem menor dúvida quanto a isso, tá? Ilha de calor é a resposta correta. Não está falando de chuva, não está falando de camada de ozônio, né? Poderia ser um mapa ali sobre a espessura da camada de ozônio. Não está falando sobre inversão térmica, tem uma questão, inclusive, né? Aquele que eu tenho um tampão térmico, não deixa a poluição dissipar. Nem está falando de poluição atmosférica nesse caso. Tá? Então, ilha de calor provocado pela construção, pela modificação do uso do solo, onde o centro da cidade acaba tendo mais materiais que retêm calor, irradiam calor, então fica mais quente do que as áreas menos urbanizadas. Próxima questão, então, tem uma tabela ali, né, da FUVEST 2023, perceba, vestibulares assim, 2, 3 anos. Então, a tabela fornece informações sobre fatores ambientais relacionados a duas regiões de floresta. Uma com alto grau de degradação, outra com baixo grau de degradação. Então, são florestas e analisou o ar. Lembrando, pessoal, que a atmosfera ela circula no mundo todo. Então, eu posso ter uma região de floresta afetada por uma poluição de uma cidade bem distante, de indústrias que estão distantes. Por isso a gente fala, né, que existem os problemas globais, como aquecimento. Enfim, então tá ali, né, região 1, baixa, e região 2, alto. Então, frequência de geadas, baixa na região 1, moderada na 2. Temperatura máxima no verão, moderada na 1, alta na 2. Disponibilidade de água no solo, alta e moderada. Concentração de SO2 na atmosfera. SO2, né, é um óxido de enxofre ali, alta na região 1 e baixa na região 2. Concentração de CO2 na atmosfera, moderada e moderada igual. Né? Então perceba, um elemento que poderia gerar confusão, olha, será que está falando de aquecimento global ou de intensificação do efeito estufa, né, que é o aquecimento global? Já pode descartar, porque nos dois é moderado. O que tem de diferença ali? Ó, temperatura moderada e alta. A ilha de calor? Não, na floresta não, a gente está falando de cobertura vegetal, não tem a ver com poluição nesse caso. Tá? O único fator diferente mesmo, né, que mostra uma ação da poluição do ar naquela região é a concentração do SO2, desse óxido ali de enxofre. Óxido de enxofre ou de nitrogênio provoca chuva ácida. Portanto, a resposta é chuva ácida. Uma questão bem interessante, ela não fala diretamente qual é o problema, você tem que identificar. É um tipo de questões, um tipo de questão que tem que pensar. Parece fácil quando eu resolvo aqui, mas é uma questão difícil, porque é uma resolução de problema. Tá? Então tem que ler, tem que interpretar. Isso é muito importante nas questões dos vestibulares. Questão 3, então tem uma charge ali. Perdemos nossa floresta, vamos procurar no zoológico. Né? Na questão 2022. Então, o problema ambiental em uma das suas consequências, respectivamente. Então, vamos lá. Obviamente, quando você vê ali os tocos cortados, desmatamento ou desflorestamento. Então, pode ser a B, a D ou a E. E aí nós vamos ver, então, qual é a segunda, né, que é a consequência. Na A fala chuva ácida. Não, o desmatamento em si não é o que vai provocar chuva ácida. Se tivesse queimada, tal, poderia ser, mas não aparece nada sobre isso na charge. Inversão térmica. Não, inversão térmica tem a ver com cidade, mudança do espaço. E tem que ter concentração e desconcentração de material que retém calor. Então, não. Pula D. Intemperismo químico. Desculpa, C nem vai, tira ele. Né? A D. Intemperismo biológico. Não, biológico eu teria que ter matéria orgânica, decompondo em grande quantidade, e está limpo, inclusive, ali, né? Só sobrou a E. Redução da biodiversidade. Obviamente, quando eu retiro floresta, eu reduzo a biodiversidade, eu altero ali, né, os nichos, eu altero ali o ecossistema, os níveis tróficos, então gera todo esse desequilíbrio ambiental.
Portanto, a resposta correta E. Fácil demais, muito fácil. Questão 4, FGV 2022. A termodinâmica adquire um valor pragmático universal. A Terra é como uma máquina térmica. Opa, máquina térmica porque a atmosfera se comporta, né, transmitindo calor, né? O calor ele se move ali. Então, assim, além do reservatório de funcionamento das máquinas, o fogo requer o que se poderia chamar de escoadouro, que não é outra coisa senão a atmosfera terrestre, que deve desempenhar o papel de um poço frio e um receptáculo de calor, transmitido aos motores pela fonte quente dos fornos e caldeiras. Mas ao mesmo tempo em que a máquina e o fogo funcionam, esse diferencial de temperatura, ele trabalha para reduzir essa diferença. Então, falando que a atmosfera é que controla, né, essa diferença de temperatura. Então, o excerto traz qual problema? Estou falando de aquecimento da atmosfera. Só pode ser a intensificação antrópica do efeito estufa. Esse é o nome técnico para aquecimento global. Efeito estufa falei muito rápido, vamos lá, professor, devagar. O efeito estufa é natural. O que nós falamos hoje é que, depois da Revolução Industrial, nós começamos a jogar na atmosfera mais gases de efeito estufa, intensificando. Então, retém mais calor e perde a capacidade de dissipar calor, aumentando a temperatura média da Terra. Isso, portanto, é a E. Agora sim, última questão, né? Um dos problemas que nós discutimos na aula, tem lá na sua apostila também. Então, você tem a primeira imagem e a segunda imagem, né? Perceba que na primeira imagem tem lá fonte de poluição, só que o ar está sofrendo convecção e vai dissipando, né? Até sumiu minha mão aqui, sumiu meu braço, né? E vai dissipando essa poluição. Na segunda, tem como se fosse um tampão, né? Tem como um tampão, né? E ali fala sobre o fenômeno atmosférico. Ó, lembrando, esse fenômeno atmosférico é natural. O problema é que o ar está muito poluído e causa consequências para quem está lá. Mas o fenômeno é natural. Nós estamos falando do quê? Estamos falando da inversão térmica, né? Quando a temperatura perto do solo está menor do que a temperatura lá em cima, não tem convecção, portanto o ar fica preso. Portanto, aqui tem muito mais a ver com poluição do ar, porque a inversão térmica vai acontecer nos lugares onde a climatologia desse lugar, né, a característica climática desse lugar é essa mesmo. Beleza, então? Fizemos uma revisãozinha, lembrando que nós temos ainda mais uma aula de geografia para fechar esse ano, para fechar o Chave do Enem, e lá nós vamos falar sobre demografia. Um forte abraço e até mais. Ah, depois de mim ainda tem história, não sai daí não. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Vamos começar agora, então, a resolução dos exercícios, tá? De absolutismo e mercantilismo. Vamos lá, então? Olha aqui. A gente vai ter um textinho ali do Bovelli, tá? Um dos maiores especialistas da Revolução Francesa, né? Que vai ser justamente o movimento que vai lutar contra esse antigo regime que nós estudamos nas aulas. Tá? Então ele vai ter um texto ali, e aí depois do texto vai ter o comando aí. O episódio citado no excerto representou, de alguma maneira, a decadência do antigo regime francês, porque a Bastilha era um símbolo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a França, principalmente, era o grande símbolo do quê? Do absolutismo monárquico. Então a questão a alternativa correta é a C, tá? O absolutismo monárquico, certo? E o antigo regime é o absolutismo e o mercantilismo, tá bom? Vamos lá, aí na segunda nós vamos ter um texto ali de referência, certo? E aí nós vamos ter o comando. O texto refere-se à obra de Nicolau Maquiavel, defensor do absolutismo, à consolidação do mercantilismo nas casas reais europeias, ao iluminismo baseado no fortalecimento das monarquias nacionais na Europa e à teoria do direito divino dos reis, um dos argumentos do absolutismo. Vamos só voltar ali, só para entender quem é que vai ser o cara que vai escrever. Está ali escrito Bossuet, né? Na aula nós falamos que o Bossuet
ele era um representante do direito divino dos reis. Beleza? Então, a alternativa correta é a D. Show? Vamos para 3. No texto a seguir, analisem-se algumas consequências da expansão marítima dos séculos XV e XVI para as sociedades europeias. Tá? Uma coisa que é bem interessante é que as grandes navegações nesse período aí têm uma ligação muito grande com o quê? Com o mercantilismo. Então, a organização dos processos descritos pelo autor é, de um modo geral, historicamente conhecido por, né, mercantilismo. Tá? Então, lembra a questão da metrópole colônia, o pacto do exclusivo colonial, tudo isso está atrelado ao mercantilismo, beleza? Aqui uma fotinho do Luís XIV, né, o maior símbolo do absolutismo francês e um dos maiores símbolos do absolutismo em geral, tá? Então a pergunta ali o comando vai fazer a seguinte pergunta: com base na figura e nos conhecimentos sobre o reinado de Luís XIV na França, assinale a alternativa correta, tá? Então a alternativa correta é a B. Essa pintura representa, na perspectiva política, o símbolo do absolutismo ao tornar conhecida a figura do rei, tá? Que foi o maior exemplo do absolutismo no mundo, certo? E a 5, articulando uma relação íntima entre o Estado e a economia, o mercantilismo caracterizou-se por uma política pela qual o Estado buscava garantir desenvolvimento comercial e financeiro. Foi típico das monarquias absolutistas na Europa. Acerca do mercantilismo, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, né, a alternativa B. As medidas alfandegárias incentivaram as importações e liberaram o mercado interno para os produtos estrangeiros. Era totalmente contrário disso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado as questões. Tá? E ficamos por aqui. Um grande abraço.